Muito bem, pessoal. Agora que nós já falamos um pouco sobre a Gruta de Lascaux, que ela é da era paleolítica, nós vamos falar um pouquinho das outras grutas. Nós vamos falar hoje em especial só do paleolítico, depois nós vamos para o neolítico, nós vamos no neolítico em outras regiões e também vamos falar da pré-história brasileira. Então, aqui, quando a gente fala em pré-história, então, nós temos uma cronologia, né? Cronologia, então, é a idade, o que vem primeiro, o que vem depois. E nós temos aqui o Paleolítico Superior, antes dele nós temos o Paleolítico Inferior, nós temos o Egito, o Neolítico, desculpa, depois nós temos a civilização do Egito, depois vem Grécia, vem Roma, aí nós temos Jesus aqui, então antes de Jesus a gente data como AC, e depois de Jesus DC. Idade Média, Renascimento, Idade Moderna, e aí vem até os dias de hoje. O que eu tenho para falar para vocês é que esse ano a gente estuda até aqui, até a Idade Média. Depois, a partir do primeiro ano, a gente vai vendo os outros estilos, as outras fases da arte, né? Então tá bom. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho então do Paleolítico Inferior. No Paleolítico Inferior, o que acontece? Nós não temos registros artísticos. Então, toda vez que a gente for estudar, a gente vai estudar o Paleolítico Superior. Tá bom, Rita, então por que você está falando do inferior aqui? Porque nós vamos falar um pouquinho do surgimento do fogo. Quando a gente fala em surgimento do fogo, esse fogo ele tem esse surgimento lá no inferior. Mas esse homem só domina o fogo no superior. Então, o Paleolítico Inferior ele é datado de 2,5 milhões a 300 mil antes de Cristo. A partir daí já é o superior. Então, vamos lá. Como que é esse negócio, surgimento do fogo? O fogo surge através do quê? De um raio que cai numa árvore e ela pega fogo, de um sol muito quente que pega fogo numa vegetação seca. Então, isso é o surgimento do fogo. Aí, já no Paleolítico Superior, esse homem consegue dominar. De que forma? Ou esfregando um graveto em um outro graveto, juntamente com uma folhagem, uns raminhos secos, e isso aquecia e pegava fogo, ou através da pedra, né? Que uma pedra batida na outra saía a faísca e acendia o fogo. Então, somente no Paleolítico Superior é que esse homem domina o fogo. E para que ele precisava do fogo, né, gente? Ele viu a necessidade e a importância dele na sua vida. Que esse homem do Paleolítico que nós estamos falando, que morava nas cavernas. Esse homem, ele utilizava de todos os recursos da natureza. Então, ele saía para caçar, ele caçava animais, ele caçava frutos da natureza, e ele se acomodava, né? Ele se protegia nas cavernas. Ah, Rita, isso é muito simples, isso a gente já sabe. Sim, eu sei que vocês já sabem. Mas aqui eu fiz questão de colocar essa imagem por um motivo. Nós estamos vendo uma caverna aqui numa montanha rochosa, cheio de vegetação do lado, né? Geralmente a gente pensa sempre em caverna desse formato. Mas como nós estudamos lá na Gruta de Lascaux, ela era uma gruta diferente, ela era uma gruta subterrânea. E ela foi uma gruta totalmente formada pela água, né? Então, há milhares de anos, aquela gruta foi sendo formada pela água. Tá bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então o que esse homem do Paleolítico fazia. O homem do Paleolítico, eu já falei para vocês que ele morava na caverna. Então ele era coletor e ele caçava. Ah, tá. Mas ele caçava qualquer animal? Lógico que não. Ele não era bobo. Ele observava esse animal e depois ele caçava. E vamos pensar assim, aquele homem, ele caçava para o seu sustento, para nada mais. Ele não vendia, ele não trocava. Então, geralmente ele caçava um animal que dava para aquela quantidade de pessoas que estava junto dele ali, porque ele não podia guardar, né? Que quando guarda, não tinha como conservar.
E ele também fazia escultura. Ah, então no Paleolítico Superior tem escultura? Tem sim. Então, mas para que ele fazia escultura? Para decorar a caverna? Não. Ele fazia escultura, essa em especial, que é uma das mais conhecidas, que é a Vênus de Willendorf, ela é uma escultura utilizada como amuleto. Como assim? Então vamos ver a figura aqui para a gente entender um pouco. A gente vê a figura feminina, porque a gente vê seios, a gente vê uma barriga muito grande, né? Os quadris mais avantajados. A gente vê o órgão genital, mas a gente não vê os pés, não vê braço, não vê o rosto, vê uma cabeça também. Mas essa Vênus, ela significava a mãe terra, então era a deusa da fertilidade. E por que os seios grandes? Porque ele já entendia que era através do seio materno que alimentava o seu filho, né? No caso, o seu filhote, vamos falar assim. E era na barriga da mãe que ficava gerando, né? Então, por isso esse formato dessa deusa, né? Vênus significa deusa, deusa da fertilidade, que está ligada à mãe terra, porque a mãe terra também era fértil, era ela que produzia para sustentar eles, né? Então, eles carregavam isso quando iam caçar. E por que que os estudiosos sabem disso, os pesquisadores sabem disso? Porque esta figura, que é uma escultura pequena, né, de 11 centímetros, ela é de calcário. O local que ela foi encontrada, que é na Áustria, não há essa pedra. Então, eles acreditam que ela foi um caçador, né, que estava andando e deixa ela, né, perde ela, e ela é encontrada nesse outro local. Então, por isso que eles acreditam que é um amuleto, é algo que esse caçador carregava com ele. A gente sabe também que aconteciam os rituais antes da caça, né? Então, tanto eles faziam essas esculturas para os rituais, quanto também as pinturas eram feitas para os rituais. Eu já vou falar sobre ela. Só mais um detalhe sobre essa escultura. De acordo com os testes feitos, essa escultura de calcário, essa pedra de calcário pequena, 11 centímetros é pequeno, ela já continha esse orifício, que é o umbigo, no caso da Vênus, e a partir disso daí ele esculpe a escultura, tá? Aqui tem a datação dela, e como é que a gente sabe, Rita, sobre a datação? A datação ela é feita um teste de carbono pela NASA, e aí descobre com pequenos fragmentos da peça ou da pintura, consegue-se fazer uma data estimada que ela foi feita, né? Então aqui 22 a 24 mil anos, então é uma data estimada. Por que Vênus de Willendorf? Porque o local que ela foi encontrada na Áustria se chama Willendorf, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre as pinturas, né, do Paleolítico Superior. Lembrando que o inferior nós não temos registros artísticos por enquanto, né? Nós não temos achados dessa época. Pode ser que apareça, mas até hoje ainda não apareceu. Por exemplo, essa gruta que foi a que nós estudamos, que é a Gruta de Lascaux, ela é datada de 17 mil anos antes de Cristo e ela só foi encontrada agora em 1940. Então, é muito recente, né? A descoberta. Então, eu não vou falar sobre Lascaux. Lascaux, vocês já estudaram bastante, sabe que ela é uma das grutas que tem mais pinturas, e as pinturas são muito realistas, por isso elas são consideradas, a Lascaux em especial, é considerada a Capela Sistina da Era Paleolítica. E a Lascaux hoje está fechada, Lascaux 1, foi criada então uma réplica da Lascaux 2, que é a 250 metros da original. Depois nós temos a Lascaux 3, que é uma exposição itinerante, que ela está visitando o mundo, né? Existe uma lista imensa de desejos, né, dos países que desejam ter essa exposição. E nós temos a Lascaux 4, que é na mesma região de Dordogne, né, onde fica Lascaux, que ela é como se fosse um museu, né? Ela é
um museu contemporâneo, a gente pode falar assim. Tem muita coisa interessante dentro desse museu. Ele é muito interativo, fala de tudo sobre Lascaux, desde o descobrimento, os descobridores, as pinturas. É muito, muito interessante. Mas isso vocês tudo já viram nas pesquisas de vocês. E aula também, que a gente já discutiu sobre isso, ou está discutindo, né? Aqui nós temos uma outra gruta, que é mais ou menos da mesma data da Lascaux. Ela é Altamira, na Espanha. Nós vemos aqui, é um teto da gruta, e a gente vê bisões. Os bisões, então, eram grandes bois, né? Vamos falar assim, ele é da família do boi, né? Mas eles tinham um tamanho maior. E aqui a gente vê esses bisões com uma posição fetal. Não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui é a cabeça dele, o pescoço, aqui o corpo, né? As patas. Então aqui acredita-se que esses bisões ou estavam mortos ou estavam se protegendo de um ataque. Nós temos aqui, dentro também do Paleolítico Superior, outra gruta, que é a gruta de Niasques, também ali na França, e ela é datada mais ou menos de 13 mil anos antes de Cristo. Aqui nós vemos, então, não uma pintura, a gente costuma chamar esse tipo de desenho de gravura, porque ele é só o contorno, tá, do bisão, mas não deixa de ser realista, a gente percebe claramente todos os detalhes, e também existe até uma simulação de uma flecha atacando. Por que isso? Como eu disse para vocês, as pinturas elas não eram feitas nas paredes somente para registro. Elas também eram feitas com a intenção de ritual. Esse homem acreditava que quanto mais próximo da realidade ele chegasse, mais fácil seria a captura deste animal. Então ele já simulava a caça enquanto ele fazia esse ritual, muitas vezes lançando as lanças mesmo sobre a parede, e se sabe disso, os pesquisadores sabem disso por conta das marcas encontradas próximos a essas pinturas. Depois nós temos aqui uma outra gruta, que é a gruta de Fond de Gomme. Eu estou olhando aqui a pronúncia, porque é tudo em francês, né? E ela é datada de aproximadamente, olha, não se sabe precisar muito ao certo, de 13.500 a 8.500 anos antes de Cristo. Essa pintura em especial, ela é muito interessante, porque ela traz o bisão, né? A gente vê a coloração do bisão, e ele aproveita, esse homem, ele aproveita o formato dessa rocha para fazer a pintura. Então, existe um 3D, né? Existe um relevo nessa pintura, né? O que faz com que ela fique mais realista ainda. Aqui nós temos também ainda uma gruta de Chauvet. Ela é datada, ela é um pouco mais antiga. A gente percebe aqui que ela é entre 28 a 40 mil anos. E ela também, olha, observa os detalhes, a riqueza de detalhes, a realidade, né, dos animais, né, muito realista, e existe uma sobreposição, né, esse homem desenha um animal sobreposto ao outro. Então, esse homem do Paleolítico, ele tinha esse cuidado com essa pintura, ele trazia isso com muita clareza para os seus registros. Lembrando que na gruta de Lascaux, eles só utilizaram uma rocha chamada ocre. Essa rocha, ela existe várias tonalidades, de amarelo até o marrom. Então, eles trituravam essa rocha, triturava assim, num pedaço de pedra mais dura, com a outra mais dura, triturava aquela rocha, ela virava um pozinho. Junto com uma banha de animal, eles faziam aquela tinta que era pintada na parede. Muitas vezes, os pincéis eram feitos com crina de cavalo, então cortava-se a crina do cavalo, amarrava num gravetinho e ali utilizava o pincel como pincel. Como a gente fala de gruta, gruta não tem janela, né? Como é que esse homem enxergava para pintar?
Então, pesquisadores traz para a gente que ali nessas grutas eles nunca estavam um só fazendo essa atividade, sim um grupo. Então tinha o que preparava a tinta, tinha o que ficava com a lamparina acesa, que não é uma lamparina que a gente conhece, na verdade era uma pedra em forma de cuia assim, e eles colocavam graveto, vegetação seca e banha de animal, e aquilo ficava, o fogo ficava aceso por muito tempo. O outro ajudava a pintar, e eles faziam andaimes para que eles ficassem mais altos. Esses andaimes eram madeiras que iam de uma parede na outra, ou tipo escada. Então, isso tudo ele construía para poder fazer as suas pinturas. Pessoal, então aqui a gente encerra o Paleolítico, lembrando que no Paleolítico a gente tem pintura e escultura, a gente não tem arquitetura ainda, porque por mais que esse homem more em uma caverna, essa caverna é natural, não foi construída por ele. Então, superior, pinturas e esculturas. Na próxima aula vamos falar do Neolítico. Um beijo, até mais, fiquem com Deus.